Como você pode ver, hoje a gente vai falar de transações na rede do Bitcoin, como que elas funcionam, porém de forma estritamente conceitual. A gente não vai entrar em muitos detalhes de programação, que é o meu objetivo, na verdade, mas enquanto eu fazia o vídeo, eu percebi que, na verdade, eu nunca tinha abordado esse assunto, nem conceitualmente, para explicar como que pode funcionar as transações dentro do blockchain, como é que funciona aí para evitar double spending e outras coisas. Então resolvi montar essa apresentação rapidinha. Provavelmente vai ser um dos vídeos mais bem produzidos, afinal de contas os outros não tem produção nenhuma, né? Esse aqui pelo menos eu estou usando aí uma ferramenta para tentar deixar essa apresentação um pouco melhor, um pouco mais palatável aí para o público que está iniciando. E eu tentei resumir nessa apresentação os pontos iniciais que eu acredito que seja importante de você entender antes da gente passar e fazer uma transação do zero, né? Uma transação crua, raw mesmo, lá nos bytes e bits. A gente vai precisar primeiro entender todos esses conceitos aqui para a gente poder passar para o próximo nível. Então a primeira coisa que eu separei é para falar sobre assinaturas digitais. Afinal de contas, isso é algo que a gente ainda não abordou aqui. E essa definição que eu estou trazendo para você, ela não está em nenhum livro, foi simplesmente uma coisa que eu peguei da minha cabeça. Então você não vai ver, essa aqui não é a definição academicamente perfeita de assinatura digital, porém é o que eu acho que para esse momento melhor serve para poder explicar o que a gente vai tentar fazer aqui. De forma simples, as assinaturas digitais, elas atestam que o detentor de uma chave privada reconhece uma determinada informação. A prova é feita combinando a assinatura, a chave pública e o dado em questão. O propósito de uma assinatura digital, ela é muito semelhante a uma assinatura que você faz aí com uma caneta, né? Se é que ainda alguém assina alguma coisa com caneta, que é uma coisa totalmente legada, mas a gente vai deixar isso para uma outra hora. Depois que existiram as assinaturas digitais, não existe mais motivo para você assinar as coisas na mão. Qual que é o conceito da assinatura manual? É que ninguém conseguisse reproduzir aquela assinatura e que, com uma simples verificação visual, você conseguisse atestar que uma pessoa, por exemplo, lê um documento. Se tem uma assinatura de uma pessoa em um documento, atestando que aquela assinatura é daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa leu aquele documento, ou supostamente leu aquele documento. O conceito da assinatura digital ela é muito semelhante. Porém, em vez de você assinar com a sua mão lá, fazer a sua letra com uma caneta, você vai utilizar matemática. Você vai comprovar matematicamente que você leu alguma coisa ou que você está atestando que você comprova uma determinada informação. E isso é possível devido à criptografia assimétrica. Tem um vídeo aqui do canal que eu trato sobre o RSA, que é um dos primeiros algoritmos aí de criptografia simétrica, e você consegue assinar coisas com RSA. Então foi um dos primeiros aí. No Bitcoin a gente não usa RSA. O Satoshi fez uma escolha por utilizar a criptografia de curvas elípticas. Já tem outro vídeo aí também falando sobre criptografia de curvas elípticas. Só que a gente nunca chegou a abordar exatamente como é que funciona assinaturas. E a gente não vai, na verdade, abordar, não vai chegar na parte matemática. O que você precisa saber é que, conceitualmente, uma chave privada ele é um número bem grande que você escolhe aleatoriamente ao acaso. A partir deste número, que só você sabe, você gera uma chave pública, você deriva uma chave pública e esta chave você consegue publicar. Por isso que ela tem esse nome, né? Chave pública. E utilizando essa chave privada, você consegue assinar um determinado dado, gerando um determinado número que outra pessoa, aplicando uma fórmula matemática, consegue comprovar, mesmo sem saber a sua chave privada, que você assinou aquele dado. Você assinou, atestou que você viu aquele dado e que você assinou com a sua chave privada, mesmo sem saber qual é a sua chave privada, apenas sabendo a chave pública. Como isso é possível? Mágica? Não, é matemática, tá? Para você entender como funciona, você tem que pegar alguns vídeos aí no YouTube que explicam a matemática de curvas elípticas. Então, como eu falei, no Bitcoin a gente utiliza aí ECDSA, que não é nada mais do que um acrônimo para Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, que traduzido aí ao pé da letra seria algoritmo de assinatura digital de curvas elípticas. E aqui tem um site muito bacana que eu vou trazer para você, que ele vai ajudar a gente aqui, pelo menos a mostrar para você como é que funciona esse processo de assinatura de uma forma bem simplificada. Vamos lá.
Eu vou deixar o link então nesse site para você aí, se você quiser testar. Esse é um site super simples que ele divide em 3 passos o processo de assinatura digital. Então qual que é o primeiro passo? Você tem que gerar uma chave privada e uma chave pública. Você vai ter que escolher qual que é a curva que você vai querer usar. No Bitcoin a gente usa o SECP256K1. Ela é uma curva específica que tem alguns valores específicos e gera uma curva específica. O site aqui ele vai ajudar a gente a gerar uma chave pública e uma chave privada automaticamente e aleatoriamente. Ele vai pegar ao acaso uma chave grande, tá? E vai gerar aqui. Bom, tá lá. A chave privada, ele é um número de 32 bytes, beleza? Ou 256 bits, como você preferir. E a chave pública, derivada desta chave aqui, é um número gigante aí de 65 bytes, começa com 04 para dizer que o que vem depois vão ser as coordenadas x e y. Tá? Isso aqui é parte da matemática de criptografia de curvas elípticas, que você não precisa se atentar a isso nos detalhes de implementação, a gente só precisa entender o conceito. Qual que é o próximo passo? A gente vai dizer agora qual é a mensagem que a gente vai assinar, é como se fosse o documento que você vai assinar. Então, você vai colocar aqui a mensagem, vamos supor que já que a gente está falando de dinheiro, vamos supor que isso aqui é como se fosse um cheque que você está assinando com a sua chave privada. Então, vamos digitar uma mensagem assim: atesto que estou transferindo 10 reais para João. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou assinar essa mensagem. Através de um processo matemático, ele vai pegar essa mensagem aqui e vai assinar com a minha chave privada. Então eu vou mandar assinar. Pronto. A assinatura, que seria equivalente à tua letra escrita lá, né, a assinatura manual mesmo, é esse número gigante aqui. Tá? Então esse número aqui é o resultado da assinatura digital. Isto significa que uma pessoa contendo a assinatura digital, esse número grande, mais a mensagem e mais a sua chave pública, consegue ter certeza que você é o detentor desta chave privada aqui. Então eu vou mandar verificar para mostrar que está tudo funcionando e depois eu vou fazer umas brincadeiras aqui para mostrar que a matemática realmente funciona. Eu vou dar um verificar. Beleza, ele disse aqui para mim a assinatura de curvas elípticas aqui está válida, tá? É uma assinatura válida. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou tentar agora modificar o texto. Botei 1 centavo a mais na transferência, por exemplo, nesse texto aqui. E vou tentar verificar utilizando a mesma assinatura anterior. Note que esta assinatura ela era válida para a mensagem anterior, a mensagem que estava transferindo 10 reais redondo para o João, e não esta nova. Então eu vou mandar verificar e veja que agora ele está dizendo que a assinatura é inválida. Ele aplicou um processo matemático, ele, através da chave pública, da mensagem e da assinatura, conseguiu atestar que não bate, que o proprietário desta chave privada, desta chave pública, não assinou esta mensagem, porque agora não bateu. Porém, se eu voltar aqui para 0 e mandar assinar, ele vai dizer que é válida novamente. Algo importante de você saber: a assinatura, o número que é a assinatura digital, ela nas curvas elípticas aqui, pelo menos, eu não sei em outros algoritmos, mas aqui ele não é determinístico. Ou seja, você pode assinar várias vezes a mesma mensagem e a assinatura será diferente cada vez. É diferente da sua assinatura manual, que você, em tese, tem que sempre replicar a mesma assinatura. Pelo fato de a gente estar tratando com matemática, é possível que a assinatura aqui seja diferente e ainda assim eu consiga atestar que esta mensagem foi assinada pela mesma chave privada. Então eu vou mandar assinar a mensagem e veja que a assinatura vai mudar. Tá? Veja, ela mudou o resto aqui e ainda assim eu consigo verificar e ele vai dizer que a assinatura é válida. Vamos fazer um outro teste. Eu não vou alterar a mensagem, mas vou alterar a assinatura. Eu vou lá no último número e vou mudar, em vez de E, vou botar um F aqui e vou mandar verificar. Ele já vai dizer que a assinatura é inválida, beleza? Agora eu vou voltar para o anterior e vou mandar verificar e agora está dizendo que é válida. Este é o procedimento. E é exatamente através deste cálculo matemático que é feito que você consegue assinar as suas transações no Bitcoin. Você vai gerar uma chave privada e você vai assinar, só que em vez de ser uma mensagem em texto, que nem essa aqui, ela é uma mensagem específica que a rede do Bitcoin entende que vai transferir um saldo anterior que você tinha para outra pessoa.
Beleza, tendo entendido esta parte inicial sobre assinaturas digitais, a gente vai passar para entender o que são as entradas e as saídas, que é um conceito muito importante aí dentro da rede. Você muito provavelmente já ouviu falar que blockchain ele é um livro contábil gigantesco distribuído pela internet. Qual que é a finalidade do livro contábil? É basicamente você conseguir atestar que as entradas são iguais às saídas, tá? De forma muito simplificada. Se tiver um contador aí, não vem aqui reclamar. Mas é um jeito simplificado para a gente explicar. É você garantir que tudo que saiu de um lado foi para outro e para onde foi esse dinheiro. Então, as entradas e as saídas dentro da rede do Bitcoin, ele serve exatamente para isso, para garantir que o que sai de um lugar vá para outro, tá? Que seja aí de uma carteira para outra e sempre mantenha perfeita esta contabilidade. Eu trouxe aqui então um desenho que é mais ou menos para tentar resumir essa descrição. Você mandando uma moedinha para outra pessoa que está lá, a rede em si vai precisar dar um jeito de saber que o número de moedas que saiu da sua carteira efetivamente chegou do outro lado e foi debitado da sua carteira. Então, esse é o conceito de a gente ter entradas e saídas, e é isso que a gente vai ver agora. Aqui a gente pode entrar no conceito de explicar aí o Unspent Transaction Output, que traduzido diretamente para o português seria a saída de uma transação não gasta. Se você já ouviu em algum lugar as pessoas falarem de UTXO em algum texto técnico, é exatamente isso que eles estão falando. É o Unspent Transaction Output. UTXO. U é de Unspent. TX ele é muito utilizado para você resumir transação, tá? Em inglês, TX. E o O é de Output, saída, UTXO. E qual que é o conceito que você tem que entender? Vamos supor que você tem a tua carteira e você tem uma moeda aí de R$1 na sua carteira. Esse R$1 você recebeu de algum lugar, certo? Ele não apareceu na sua carteira do nada. Porém, ele saiu da carteira de uma outra pessoa, muito provavelmente. Quando ela deu essa moeda para você, saiu do caixa do supermercado, saiu do teu amigo que está te pagando das dívidas que ele tem com você, e de algum lugar saiu esse dinheiro. E você concorda que quando essa pessoa mandou essa moeda para você, ela transferiu essa moeda para você, aconteceu uma transação, ok? Então, o que é a transação? É a transferência de uma coisa de uma pessoa para outra. No caso aqui, a gente está falando de dinheiro. Para a pessoa que está me pagando esse R$1, esse R$1 ele é o output, ele é a saída. E para a pessoa que está recebendo, ou seja, minha carteira, esse mesmo R$1 ele é um input, ou seja, uma entrada. Então todo output ele é produzido a partir de um input recebido anteriormente de outro lugar. Geralmente é assim que acontece em um livro de contabilidade. O dinheiro sai de algum lugar, foi debitado de algum lugar e foi creditado em outro. O dinheiro não pode ter simplesmente desaparecido e nem mesmo ser duplicado. Então, utilizando esse conceito de inputs e outputs, foi que o Satoshi Nakamoto chegou nesse modelo de transações. Esse aqui é uma imagem que está no próprio site do Bitcoin, que eles usam lá na seção de desenvolvedores para explicar como funcionam as transações. Então, vamos fazer simplesmente um reconhecimento básico e ver o que a gente já conhece dessa imagem antes de começar a analisar. A gente já conhece as palavras input e output, que são entradas e saídas. A gente conhece a palavra transação, ou TX, uma forma abreviada de você falar transações. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem Unspent Transaction Output, ou também UTXO, que é a mesma coisa, simplesmente também um jeito simplificado de você falar Unspent Transaction Output. E é basicamente isso. Nessa figura, o que a gente tem? A gente tem um fluxo do dinheiro a partir da esquerda indo para a direita e navegando entre diferentes transações. Vamos ver aqui. A gente começa a figura com uma entrada, um input recebido de 100 mil satoshis. Ou seja, esta transação ela pode representar aquela transação que a gente estava falando do teu amigo pagando a dívida de R$1 com você. Então essa transação aconteceu o quê? O teu amigo pegou um input que ele já tinha recebido, esse R$1 de alguém, e ele pegou e mandou um output para você. Nessa transação a gente tem dois outputs. Isso é uma coisa que dá para fazer na rede do Bitcoin. Então toda transação ela é composta de inputs e outputs. Vamos supor que o teu amigo ele tem R$1, mas ele tem duas moedas de 50 centavos. E cada 50 centavos ele recebeu de uma pessoa diferente. Portanto, ele recebeu dois inputs diferentes de duas pessoas, as duas com valor de 50 centavos. Porém, ele precisa pagar você R$1. Então o que acontece? Ele pega e soma
os dois 50 centavos e te envia uma vez R$1. Portanto, essa transação seria uma transação que tem 2 inputs e 1 output, como por exemplo essa aqui. Ok? Ele pegou 2 inputs que ele recebeu de transações anteriores, por exemplo 50 centavos, e mandou um output para você. Toda transação ela precisa de pelo menos um input e um output. Porém, as transações elas podem ter múltiplos inputs e múltiplos outputs. Isso não é uma coisa muito tradicional de se fazer, principalmente no meio financeiro que a gente está acostumado, de você ter um dinheiro e você dividir em 2 pessoas. Tá? Em uma transação, geralmente você consegue pagar uma pessoa só. Quando você vai transferir dinheiro do banco, você dificilmente consegue transferir para 2 pessoas ao mesmo tempo. Você precisa transferir para uma pessoa só. Na rede do Bitcoin, tem essa maleabilidade. Você consegue juntar inputs prévios para formar uma determinada quantidade de dinheiro e na hora de pagar essa transação, você consegue também dividir e pagar 2 pessoas diferentes, como é o caso dessa primeira transação. Ele recebeu 100 mil satoshis e ele pegou esses 100 mil satoshis que ele recebeu de uma transação anterior e dividiu para 2 outras pessoas. Ele criou 2 outputs diferentes pagando 2 pessoas diferentes. Veja que agora na transação 1, o que ele está fazendo? Ele está usando como input um output anterior que ele tinha recebido, beleza? E ele criou uma transação que tem um input e um output. Beleza, ele recebeu aqui 40 mil satoshis nessa transação aqui, né, nesse input, e ele mandou para o output 30 mil satoshis, como você está vendo aqui. Muita gente se perde nesse esquema porque não é normal, não faz parte do nosso modelo mental pensar em pagamentos múltiplos. Uma coisa que a gente faz é receber de diversos lugares. A sua carteira, ele é um poço de inputs que você recebeu de vários lugares diferentes. Porém, quando você faz um pagamento, é normal que você faça um pagamento para uma pessoa só. Então, esse é um conceito, o conceito de outputs, ele é um conceito que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basta que você imagine que você está pegando, por exemplo, você está pegando uma nota de R$10 e você com esses R$10 você consegue mandar para 2 pessoas, cada uma recebendo R$5. Claro que no mundo real você não conseguiria fazer isso, a não ser que você trocasse a nota por 2 notas de R$5. Mas aqui a gente não está tratando de meio físico, a gente está tratando de meio digital. Então esse tipo de transação é possível. E a outra conclusão que a gente pode chegar, analisando esse esquema todo que Satoshi bolou, é que o saldo da sua carteira Bitcoin, ele não é nada mais, nada menos do que todos os outputs que foram enviados para você e que você ainda não gastou, que você não passou para frente. Portanto, a sua carteira Bitcoin, ela sabe todas as transações que você pode gastar, que foram enviadas para você, todos os outputs que te pertencem, e ela, na hora de mostrar o saldo, simplesmente soma todos esses outputs para você. Ele aparece de forma consolidada na carteira, porém, ele pode estar sim dividido em diversos e diversos outputs. E quando você vai transferir o seu dinheiro para outra pessoa, o que você faz? A sua carteira vai escolher determinados outputs que consigam dar uma soma de dinheiro suficiente para fazer aquela transferência e vai agrupar em inputs. Ele vai utilizar os outputs que você recebeu de outras pessoas em inputs para uma nova transação que você vai enviar para outra pessoa. Beleza, agora que a gente entendeu o que são as entradas e as saídas, a gente vai passar para entender algumas regras. Todas as transações elas devem seguir regras. Tá? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que o valor da soma dos outputs é sempre menor ou igual à soma dos inputs. Tá? Dá uma olhada de novo nessa frase, pensa bem sobre ela, tá? Que você talvez tenha uma dúvida agora que vai ocorrer na tua cabeça. Você fala assim, putz, mas não tem que ser igual? Não tem. E por quê? Se a soma dos inputs que você está colocando numa transação, elas forem maiores, ou melhor, se a soma for maior do que a soma dos outputs que você está enviando na transação, o que vai acontecer? Ele não vai fechar em zero essa transação, certo? Então o que acontece? Esses bitcoins, esses satoshis aí vão ser perdidos? Não, na verdade o que acontece é o seguinte, a diferença entre os inputs e os outputs é exatamente a quantidade de satoshis que você vai pagar
para o minerador incluir a tua transação no bloco. Lembre-se que o blockchain, ele, como foi falado diversas e diversas vezes, ele é um livro contábil, portanto não pode desaparecer dinheiro e nem dinheiro ser criado do nada. A não ser em um caso específico, que é a geração de novos bitcoins. Mas, para fins de estudo, a gente só está tratando transações normais e não, por enquanto, a transação Coinbase, que é a que remunera os mineradores. Em uma transação normal, é assim que funciona. Você vai montar, você não, né? A sua carteira vai montar os inputs e os outputs para fazer um determinado pagamento, e quando você está selecionando a taxa, você está exatamente dizendo o quanto que você vai deixar de diferença entre os inputs e os outputs. Essa diferença será paga para o minerador e quanto maior for essa remuneração que você dá ao minerador, mais atrativo é para ele incluir essa transação no próximo bloco que ele está minerando. A outra regra que a gente já viu, que eu vou só reforçar, é que toda transação deve conter pelo menos um input e um output, tá? Transações normais. E que uma transação pode conter múltiplos inputs e múltiplos outputs. Sempre que você se perder nesse conceito, lembra da tua carteira. Você recebeu moedas de vários lugares, são vários inputs que você recebeu, e esses inputs eles estão na sua carteira, eles são os outputs da sua carteira esperando para serem gastos. Beleza? E aqui é um ponto muito importante de você entender, que muita gente se perde. Não é possível gastar somente uma parte de um input. Sempre ele tem que ser gasto por inteiro na transação. Então, se você recebeu uma nota de R$10 na sua carteira e você agora tem que pagar 5 pro carteiro, sei lá, não, você não paga carteiro, pagar R$5 no pão, você tem que pegar a nota por inteiro, você não pode rasgar a nota de R$10 no meio. E daí você pensa, pô, então eu vou perder esse dinheiro? Eu sempre vou ter que mandar mais quando eu tiver mais? Não. Neste caso, é o caso em que a gente vai criar na transação, como eu falei, você pode ter vários outputs. Então o que você faz? Você pega o input inteiro, lá a nota de R$10, coloca na transação, porém você vai criar dois outputs. Você vai criar um para a pessoa que você está pagando e um segundo com um troco para você mesmo. Olha que sacanagem. Tá? Então muita gente não sabe que assim funciona, mas é assim. Se você abrir as transações lá no blockchain, no Block Explorer, que a gente vai fazer daqui a pouco, eu vou mostrar para você que as pessoas fazem esse tipo de transação. As carteiras fazem automaticamente, obviamente, mas é assim que funciona. Ele vai pegar um input inteiro que ele recebeu de outro lugar, ele vai botar na transação e vai criar dois outputs, um para a pessoa que ele está pagando e outro devolvendo para ele mesmo o troco dessa transação e ainda deixando um pouco para umas migalhas aí para o minerador. Bom, e sempre onde tem regra é sinal que tem exceção. Vamos ver quais são as exceções. A exceção, ela é a transação Coinbase. A transação Coinbase, ela é uma transação especial no bloco. Ela geralmente é a primeira do bloco, ela é a primeira transação do bloco e ela contém a remuneração do minerador por minerar aquele bloco. E além dessa remuneração, ele ainda vai coletar as taxas. Então, a transação Coinbase, ela é uma transação que gera novos bitcoins, ela é muito especial por causa disso. E que a cada 4 anos diminui essa recompensa pela metade. É um consenso na rede de fazer isso. Portanto, esta é a única transação do bloco que não tem inputs. E aqui, para relembrar o que eu acabei de falar, então, que além da recompensa para o minerador, a transação Coinbase ela vai conter as taxas também coletadas em todas as transações, tá? Que é a diferença entre os inputs e os outputs das transações. Legal, acho que aqui a gente já conseguiu dar um overview bem legal das transações do Bitcoin, e agora a gente vai partir para um exemplo. Eu vou abrir o Block Explorer e a gente vai ver se tudo isso que eu falei para você aqui não é mentira, se eu estou só inventando ou se realmente é assim que funciona. Beleza? Vamos lá. Ok, eu peguei um bloco que estava sendo minerado há pouco tempo atrás, beleza? E a gente vai fazer o seguinte, aqui ele está dando algumas informações gerais do bloco, a altura do bloco, e aqui a gente tem a lista de transações que estão incluídas neste bloco. O que nós temos em cada uma das transações é o seguinte, o hash da transação ele é uma identificação única daquela transação. E aqui, dentro desse retângulo, a gente tem mais informações sobre esta transação em específico. Então essa, como eu falei, é a primeira transação do bloco e ela é a transação Coinbase, ou seja, ela não tem nenhum input. Do lado esquerdo ficam os inputs e do lado direito ficam os
outputs. E veja que essa transação Coinbase, ela não tem nenhum input, como é esperado, afinal de contas serão gerados aí do nada, entre aspas, 12,5 Bitcoin, que é o block subsidy, ou a recompensa do bloco atual, agora em 2019. E ele tem dois outputs, veja aqui. Ele tem um primeiro e um segundo. Tá? A gente vai ignorar esse segundo aqui por enquanto, que ele é um up return só, mas a gente vai olhar essa primeira transação. Eu vou abrir aqui. O que ele está falando? Ele está falando que ele é um tipo P2PKH. O que é isso aqui? Pay to Public Key Hash. Tem um vídeo, tem uma série de 4 vídeos aqui no canal que eu explico o que é o Pay to Public Key Hash, que na verdade é um pagamento para uma chave pública, que é exatamente o que está acontecendo aqui, é o hash de uma chave pública. Esse aqui é o script, o Bitcoin Script, que serve para atestar que o dono dessa carteira aqui, ele tem a permissão de gastar esse output que foi criado, e ele está dizendo que esse output aqui ele é unspent, ou seja, ele ainda não foi gasto pelo minerador. Eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, que a recompensa do bloco ela não pode ser gasta de imediato. Se o minerador minerar um bloco e ele receber a recompensa desse bloco, ele não poderá gastar esses bitcoins no próximo bloco. Existe um negócio que eles chamam de maturidade ou maturity da moeda, e existe uma certa quantidade de blocos que precisam ser minerados posteriormente a esse bloco aqui, para que esse output possa ser gasto. Portanto, esse dinheiro que está nessa carteira aqui, esses 12,63 Bitcoin que foi recebido como recompensa por minerar esse bloco, ele ainda não está disponível para que o minerador gaste. Os motivos para isso a gente aborda em outra situação. Mas talvez você esteja pensando aí, né? Você olhou esse número e está pensando, mas o que é esse 12,63? Não era 12,5 a recompensa? Sim, porém, na transação Coinbase, além da recompensa do bloco, o que acontece? O minerador ele coleta a taxa de todas as transações que foram incluídas neste bloco. Portanto, todas as transações deste bloco, a diferença entre os inputs e os outputs que estão sendo colocados em cada uma dessas transações vão para o minerador. Portanto, o minerador aqui ganhou 0,13 Bitcoin de taxas de mineração. Vamos abrir uma transação normal que aconteceu aqui para dar uma olhadinha. Veja, agora, talvez isso aqui não seja tão estranho para você, porque você vai ver, opa, essa transação ela tem um input e 2 outputs. Então, é um pagamento que está sendo feito para 2 lugares diferentes. Essa outra transação, ela tem 3 inputs e 1 output. Por quê? Porque o cara provavelmente não tinha somente em um output anterior, ele não tinha suficiente para pagar o total da transação. Então ele somou 3 inputs prévios, 3 outputs prévios que ele tinha, colocou como input dessa transação, como entrada, e pagou para este output aqui, para esse endereço aqui, e gerou um output. Beleza, vamos abrir detalhes dessa primeira transação aqui, que tem somente um input e 2 outputs. Ok, aqui são mais detalhes das transações. Estes detalhes, o que é o script SIG, o que é aqui esses outros campos, a gente vai tratar na parte mais técnica. Então, essa é a forma que ele utiliza o mecanismo para poder assinar a transação anterior e passar à frente e poder comprovar com assinaturas digitais que ele está passando este input aqui para esses 2 outputs. Então é assim que funciona e a gente vai tratar isso em um próximo vídeo, em uma situação mais oportuna. Mas veja, esta transação, ela tinha um input, ela mandou 2 outputs, beleza? O primeiro ainda está unspent, ou seja, não foi gasto. Esse 0,39 Bitcoin ainda não foi gasto, então está na carteira desta pessoa. E o segundo, veja que está dizendo que já foi gasto. Portanto, esses 10 Bitcoins que foram mandados para neste output aqui, para este endereço, já foi gasto. Então não pertence mais a este endereço aqui. Uma coisa que a gente pode fazer, que não está sendo mostrado aqui neste Block Explorer, talvez eu não tenha visto, vamos ver. Deixa eu pedir mais detalhes. O que ele não está fazendo aqui é mostrando quanto que foi pago de taxa nesta transação. Eu não estou vendo pelo menos aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um cálculo bem rapidinho
para tentar descobrir o quanto que foi pago nessa transação. Eu vou abrir aqui minha calculadora de terminal, tá? Vou dar um scale igual a 8, para botar 8 casas decimais, e vamos fazer então o nosso cálculo para descobrir o quanto que o minerador ganhou por incluir essa transação específica dentro do bloco. Então beleza, a entrada era 10.41 alguma coisa, menos isto, menos isto. Legal. O que a gente descobriu? A gente descobriu que essa transação pagou para o minerador 0.001 Bitcoin. E este 0.001 Bitcoin está contabilizado na transação Coinbase. Então o excedente aqui dos 12.5, o 0.63, é a coleta de taxas que foram feitas de todas as transações que foram incluídas neste bloco, e não foram poucas transações, foram 2.699 transações. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação, eu vou fechá-la por aqui. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova. Coloque aí embaixo se você aprendeu alguma coisa nova, se você já sabia que era assim que funcionava, se não sabia. Eu peço que você, se você tem conhecimento técnico e está disposto também a ajudar as pessoas a entender esse mundo novo de criptomoedas, que nem é tão mais novo assim, 10 anos, né? Mas enfim, se você tem essa vontade de participar de uma comunidade, entre no tribocrypto.com, eu vou deixar o link aí embaixo. É um fórum, é gratuita a inscrição, ele é um fórum que eu estou mantendo. Muitas discussões legais acontecem lá, muitas perguntas muito bacanas sobre a parte técnica, e coisas não técnicas também estão acontecendo lá. Eu estou muito, muito contente com a aceitação do pessoal, e eu espero ver você lá também, seja contribuindo ou seja fazendo suas perguntas. Esse vídeo aqui foi também pedido lá na Tribo Cripto por 2 vezes, e aí eu resolvi aqui criar vergonha na cara e sentar e fazer o vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aí, fazer o Paranauê do Sino, e não se esqueça de olhar aí a minha lista de cursos recomendados e os cursos que eu também sou instrutor. Eu tenho alguns cursos de Linux, de terminal, de shell script disponíveis, cursos completos na plataforma do GeoLinux, então eu vou deixar aí embaixo o link para você. Se você gosta da forma que eu explico, se você tem curiosidade de entrar nesse mundo, principalmente de Linux, de linha de comando, de terminal, eu convido você então a conhecer lá os meus cursos. Eu espero você lá, espero você na Tribo Cripto, e até mais.